Olá, meus amigos da Bonsai Forte, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu venho aqui em falar de um tema muito importante também na arte do bonsai, que é como engrossar o tronco do meu bonsai. E às vezes, como eu também, não tem tanto espaço em casa, no local do ambiente onde estão as plantas. E às vezes estamos com alguma muda que precisa ganhar um diâmetro de tronco melhor para poder futuramente, estar trabalhando ela. E às vezes não temos uma noção do que nós podemos fazer para conseguir ganhar esse diâmetro de tronco. E com isso eu vou mostrar para vocês alguns pontos muito importantes e demonstrar alguns exemplos que pode contribuir, para vocês conseguirem ganhar um diâmetro de tronco. Primeiramente, eu vou começar demonstrando esse ponto importante. Eu tinha algumas mudas de ficus, ficus microcarpa, e eles estavam em algumas vasilhas, daqueles potes de sorvete, alguns estavam no escorredor, e aí ali eu tinha um espaço de um canteiro em casa. Eu acabei colocando essas plantas no chão para que elas enraizassem e crescesse livremente e assim, consequentemente, ganhando o diâmetro de tronco. Essa foi uma das ideias para conseguir ganhar diâmetro de tronco, e que essa planta desenvolva bem. Eu retirei ela do pote, travei aqui com dois tijolos, com um pedaço de piso e deixei elas desenvolverem livremente. Aqui da mesma forma, essa aqui já está com um diâmetro muito já bem interessante. A outra do fundo, essa também. Essa estava em um corredor, de macarrão, escorredor de macarrão. Observa o calibre do tronco que ela está. Era uma planta muito fininha, era de alporque, era mais ou menos nessa espessura. Então esse diâmetro aqui foi mais ou menos por volta de uns 6, 8 meses. As raízes já passaram, pro fundo, ela já fixou bem. Essa outra estava numa vasilha de paçoquinha furada, já acabou já apodrecendo uma parte, mas ela já enraizou o substrato. Essa também estava no escorredor de macarrão. A raiz já passou por fora, e o diâmetro dela já está bem interessante. Essas plantas todas foi plantada todas juntas, praticamente no mesmo dia, nesse canteiro. Que outra que já tá, a raiz dela já saiu por fora. Se vocês estão notando essa coloração aqui em cima, isso é fertilizante mineral químico de liberação controlada. Outro ficus. As raízes já saíram para fora, então já está buscando nutrientes desse canteiro. Outro ficus também já está bem enraizado.
Essa foi uma técnica que muitas pessoas falam também como se fosse uma mamadeira. Então eu usei o pote onde estava escorredor de macarrão, alguns potes de sorvetes, e ali ela com o tempo ela vai desenvolvendo o sistema radicular e vai buscar nutrientes nesse outro local, né, onde tem um ambiente que tem muitos nutrientes, né, como o canteiro, e ali a raiz, né, pode desenvolver muito, porque tem espaço para desenvolver. Porque o que limita o crescimento das plantas é o sistema radicular. Porque se ela não tiver onde desenvolver, né, às vezes um espaço muito pequeno, não vai ter como a raiz desenvolver e buscar os nutrientes ali. Então, e quanto mais sistema radicular, mais parte aérea e mais ganho de diâmetro de tronco. Outro método para conseguir ganhar diâmetro de tronco dos bonsai é um vaso alto, ou às vezes uma bacia, né? É que ele tem um diâmetro maior, uma capacidade, né, de desenvolvimento das raízes. Isso que era uma muda praticamente, e ela já está com um diâmetro muito bom. Uma caliandra espinosa, uma bacia muito grande. Aqui ela já está com um bom tempo nesse recipiente. As raízes já começou a desenvolver até para cima da base dela. Esse foi uma fusão de tronco de ficus. Então eu utilizei essa bacia para conseguir um melhor desenvolvimento radicular, ter espaço. E ela já se fundiu, está indo bem. Outros exemplos que eu quero demonstrar para vocês, que foi realizado desde semente, nunca foi para o chão, sempre em vaso de bacia, sempre vaso plástico, e consegui ganhar um diâmetro de tronco por volta de 3 anos e meio desde a germinação delas. Esse movimento foi dado em arame. Aqui você já tem uma noção do diâmetro que está hoje. Então já é uma planta que pode começar a trabalhar como um chorrinho, uma planta menor. Essa outra também. Esses são os Pitecolóbio tenuiflorum, né, do Mosum, mas hoje em dia o nome dele científico mesmo é Chloroleuco tenuiflorum. Então essas plantas foi toda desenvolvida nesses vasos plásticos. Mas uma coisa muito importante, para conseguir um diâmetro e um crescimento, é necessário ter um substrato muito drenante e poroso, né? Quanto mais drenante e poroso, tem o livre presença de ar e a drenagem de água, né, consegue ali também ter a capacidade de retenção dos nutrientes. Isso vai favorecer o desenvolvimento radicular e que essa planta, consequentemente, consiga, né, ganhar o diâmetro de tronco. O que não pode faltar enquanto essas plantas que estão nesses recipientes, né, uma bacia, um vaso plástico grande, o que não pode faltar é os nutrientes, a nutrição ali, muita adubação, sempre em sequência, seja orgânico, químico, né, com alto teor de nitrogênio, fósforo e potássio, que são os nutrientes exigidos em maior quantidade. Então isso vai favorecer, né, vai ser um dos pontos muito
importante e crucial, igual o substrato que vai utilizar para essas plantas. Esse é o exemplo de substrato que eu utilizei para essas plantas que estão em desenvolvimento, né, para ganho de tronco. Bem drenante, poroso, tem um livre movimento, né, do ar no substrato. E a outra técnica para conseguir o diâmetro de tronco, né, o crescimento dela é bem rigoroso, que nada vai superar, é o chão. É porque o chão tem a liberdade, a planta ali tem a liberdade de buscar os nutrientes, a água, e também não tem nada que possa limitar o crescimento radicular, né, o desenvolvimento radicular ali. Então o chão é crucial para conseguir ganhar o diâmetro de tronco do seu bonsai. Então, para quem tem essa oportunidade de ter um espaço, um terreno, né, igual eu aqui, eu consegui utilizar esse canteiro aqui, já consegui ganhar uma vantagem também para conseguir esse crescimento desses ficus microcarpa. Então, de todas as formas, o solo para conseguir esse crescimento, né, e esse diâmetro, nada vai comparar ao crescimento da planta que tiver no chão. Claro, também se conseguir fazer uma adubação no chão, com certeza você vai ter um desenvolvimento melhor ainda do que sem colocar nenhuma adubação. E eu também vou compartilhar com vocês um espaço que eu consegui tá plantando algumas plantas, acerola, piteco, alguns ficus também no chão. Um exemplo bem demonstrativo, eu mostrei para vocês um Chloroleuco tenuiflorum, né, o Dumoso, um piteco, que esse foi desenvolvido desde semente nos vasos de plástico. Então foi praticamente 3 anos e meio, talvez até 4, e para conseguir ganhar aquele diâmetro de tronco. E às vezes, se essa planta tivesse sido cuidada e plantada em um solo, onde tinham a livre liberdade das raízes se desenvolverem, eu conseguiria com 1 ano e meio. Então quer dizer que com o chão nós conseguimos ganhar tempo no bonsai, né? Um diâmetro de tronco, a gente consegue já fazer uma planta mais com calibre interessante. E o que pode contribuir também para essa técnica, né, é as cultivar que vamos utilizar. Aqui eu demonstrei para vocês um ficus, um piteco, né, tem o piteco Thornton também. Então a acerola eu não demonstrei para vocês, mas eu plantei a acerola no chão. Então escolhemos umas plantas que têm um alto vigor, né, tem um potencial de desenvolvimento maior, um sistema rigoroso, né, tem um metabolismo muito ativo. As plantas que se diferenciam por conta do seu crescimento muito rápido, essas plantas são muito ideal e também vai favorecer a conseguir ganhar tempo no bonsai, porque essas plantas, igual eu demonstrei esse piteco Dumosum, é uma planta que no vaso eu já consegui ganhar um diâmetro de tronco com substrato ideal e muita adubação. Então, para conseguirmos todos esses resultados, devemos sempre utilizar um bom substrato, uma boa adubação, e para quem tem um solo, né, um espaço maior, né, conseguir fazer esse plantio no solo para conseguir esses melhores desenvolvimentos. Pessoal, além desses pontos importantes que eu repassei para vocês, desde o espaço, né, que a planta precisa para o desenvolvimento e o crescimento, né, do substrato, do recipiente, quanto maior for, mais interessante, mais crescimento a planta vai ter. O principal é a insolação. Quanto mais sol, quanto mais a planta
estiver exposto ao sol, mais fotossíntese, mais energia, mais ATP. Então ali, se tiver a possibilidade de a planta conseguir ter, né, sempre estar na presença de maior insolação, você vai ter um crescimento mais rápido, mais interessante do que tiver com pouca insolação. Então esses são os pontos cruciais e importantes para engrossar o tronco da muda de bonsai ou do seu bonsai. Se vocês gostaram desse conteúdo, esse era o que eu queria repassar para vocês, né? Se eu conseguir ajudar vocês de alguma forma, e tiverem alguma dúvida, pode comentar aí que logo eu estarei respondendo vocês. E é isso, pessoal. Dá um curtir também, compartilhe com os amigos. Às vezes a pessoa não tem esse entendimento, desse conhecimento para conseguir este diâmetro de tronco dos bonsais ou futuro bonsais. E compartilhe com os amigos, né? Dá o curtir, se inscreva no canal. Isso vai ajudar eu e me motivar a sempre estar produzindo conteúdo para vocês. Até mais, até o próximo conteúdo, pessoal. Fique com Deus.